O cérebro, uma estação de recepção e transmissão para o pensamento. Em um estudo feito pelo autor com o Dr. Alexander Graham Bell e com o Dr. Elmer R. Gates, concluiu-se que todo cérebro humano é uma estação de recepção e transmissão para a vibração do pensamento. Por intermédio do éter e de modo semelhante ao empregado pelo princípio básico do rádio e de outros meios de comunicação sem fio, todo cérebro humano é capaz de captar as vibrações do pensamento que são liberadas por outros cérebros. A imaginação criativa é o aparelho receptor do cérebro, que recebe os pensamentos liberados pelos cérebros dos outros. É a agência de comunicação entre a mente consciente ou raciocínio e as quatro fontes a partir das quais o indivíduo pode receber os estímulos do pensamento. Quando estimulada ou intensificada a uma frequência elevada de vibração, a mente se torna mais receptiva à vibração do pensamento, que chega até ela através do éter, proveniente de fontes externas. Esse processo de intensificação acontece através das emoções positivas ou das emoções negativas. Através das emoções, as vibrações do pensamento podem ser aumentadas. Apenas as vibrações com frequência excessivamente altas podem ser captadas e conduzidas pelo éter de um cérebro para outro. O pensamento é a energia que viaja a uma frequência extremamente alta de vibração. O pensamento que foi modificado ou intensificado por quaisquer das principais emoções vibra a uma frequência muito maior do que o pensamento comum, e é o tipo de pensamento que passa de um cérebro para outro por meio do mecanismo de transmissão do cérebro humano. A emoção do sexo encontra-se no topo da lista das emoções humanas em função da intensidade e da força propulsora em jogo. O cérebro que é estimulado pela emoção do sexo vibra a uma frequência muito mais rápida do que quando essa emoção está em repouso ou ausente. O resultado da transmutação do sexo é o aumento da frequência de vibração dos pensamentos, a um ponto tal que a imaginação criativa se torna altamente receptiva às ideias que ela capta do éter. Por outro lado, quando o cérebro vibra a uma frequência rápida, ele não apenas atrai pensamentos e ideias liberadas por outros cérebros por meio do éter, mas também proporciona aos próprios pensamentos aquele sentimento que é essencial antes de aqueles pensamentos serem captados e colocados em ação pelo subconsciente. Em suma, o princípio de transmissão é o fator pelo qual o sentimento ou a emoção se mistura com pensamentos e os transmite para o subconsciente. O subconsciente é a estação de emissão do cérebro, através da qual são transmitidas as vibrações do pensamento. A imaginação criativa é o aparelho receptor pelo qual são captadas, a partir do éter, as vibrações do pensamento.
junto com os fatores importantes do subconsciente e com a faculdade da imaginação criativa que constituem as áreas de emissão e recepção do mecanismo de transmissão mental, deve-se considerar agora o princípio da autossugestão, que é o meio pelo qual o indivíduo pode colocar a estação de transmissão em funcionamento. O funcionamento da estação de transmissão é um procedimento comparativamente simples. São apenas 3 os princípios que devem ser considerados e aplicados quando se deseja usar a estação de transmissão: o subconsciente, a imaginação criativa e a autossugestão. E o procedimento começa com o desejo. A humanidade agora está entrando no momento mais admirável de todos os tempos, uma época que vai ensiná-la algo das forças intangíveis do mundo ao redor dela. Talvez se deva aprender, à medida que as pessoas passam por essa época, que o outro eu é mais poderoso do que o eu físico, que é visto quando a pessoa se olha no espelho. Às vezes se fala de forma ligeira sobre os intangíveis, ou seja, das coisas que não podem ser percebidas através de nenhum dos 5 sentidos. Mas não podemos esquecer que todo mundo é controlado pelas forças que são invisíveis e intangíveis. A humanidade como um todo não tem o poder de lidar nem controlar a força intangível envolvida nas ondas dos oceanos. A mente humana não tem a capacidade de entender a força intangível da gravidade, que mantém este pequeno planeta suspenso em pleno ar e impede que os seres caiam dele. Muito menos o poder para controlar essa força. Todos os indivíduos são completamente subservientes à força intangível, que vem com uma tempestade e ficam simplesmente impotentes diante da força intangível da eletricidade. Na verdade, a maioria nem mesmo sabe o que é eletricidade, de onde vem ou qual é a sua finalidade. E isso não significa, de modo algum, que a ignorância em relação às coisas invisíveis e intangíveis não existe mais. Ninguém entende a força e a inteligência intangível envolvida sob o solo da terra, ou seja, a força que provê aos indivíduos cada bocado de alimento que eles comem, cada peça de roupa que vestem, cada nota de dinheiro que carregam no bolso. Por último, mas não menos importante, pouco ou nada se entende sobre a força intangível, o maior de todos os elementos intangíveis, do pensamento. Sabe-se muito pouco a respeito do cérebro e de sua vasta rede de mecanismo intrincada, através da qual o poder do pensamento é transformado em seu equivalente material. Porém, o momento é propício para gerar esclarecimento sobre o assunto. Os cientistas já começaram a voltar sua atenção para o estudo dessa coisa espantosa chamada cérebro e, apesar de ainda se encontrarem na fase preliminar de seus estudos, já adquiriram conhecimento suficiente para constatar que no quadro de distribuição central do cérebro humano, o número de linhas que conecta as células do cérebro umas com as outras é igual ao número 1,
seguido de 15 milhões de zeros. O número é tão estupendo, disse o Dr. C. Judson Herrick, da Universidade de Chicago, que números astronômicos que se referem a centenas de milhões de anos-luz se tornam insignificantes quando comparados. Foi determinado que existem de 10 a 14 bilhões de células nervosas no córtex cerebral humano, e sabe-se que estão dispostas segundo padrões definidos. Essas disposições não são por acaso, são ordenadas. Métodos de eletrofisiologia recentemente desenvolvidos suspendem a ação de correntes de células localizadas de forma muito precisa, ou fibras com microeletrodos amplificam-nas e registram as potenciais diferenças a 1/1000 de 1 volt. É inconcebível que essa rede de mecanismos tão intrincada exista com o único propósito de exercer as funções físicas secundárias para o crescimento e manutenção do corpo físico. Não é provável que o mesmo sistema que dá os meios de comunicação entre si a bilhões de células também forneça os meios de comunicação com outras forças intangíveis? Gratidão por ter nos acompanhado até aqui. Lembrem-se sempre, nós somos incríveis. Namastê!